Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao sampa.arte.br. E essas aqui são as nossas aulas, um programa de arte, de história da arte. Eu sou Helene Gomes e hoje nós vamos falar de nada melhor do que falar de arte romana. Nós já falamos de arte rupestre, falamos de arte primitiva, falamos de arte egípcia, grega e hoje a nossa aula vai falar de arte romana. Você que não assistiu pode clicar aí e saber muito mais dos outros conteúdos, das outras aulas, para não perder aí a história da arte pela sua cronologia. Como eu falei, arte romana, os romanos, gente, eles eram povos conquistadores. Os romanos, eles não estavam muito preocupados com o ideal de beleza como os gregos não, ou como os faraós, né? Ou com a mitologia, diversos deuses para acreditar, até que eles começaram, sim, quando eles foram coletando esses dados, coletando essas informações e conquistando mesmo outras terras e outros povos, eles foram também adquirindo essas culturas e foram dando nomes parecidos para o que os gregos, por exemplo, tinham lá. Você com certeza já ouviu falar assim, por exemplo, Dioniso para os gregos e Baco para os romanos. Já ouviu? Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos, que foi uma maneira dessa apropriação que os romanos tiveram sobre uma outra cultura, sobre uma outra tradição, um outro povo. Mas, gente, os romanos, eu tenho que confessar que eles, além de se apropriar, eles transformavam essa apropriação em magnitude, em potência, em onipotência. Os gregos, com os seus diversos deuses, eram super divididos. Os romanos sacaram isso e perceberam que essa divisão não levava a um domínio. Então começa aí a ideia do imperador, de uma pessoa que ele, como o nome já diz, iria imperar sobre a maioria. Como eles iam pegando, iam se apropriando desses elementos culturais, também arquitetônicos. Então, por exemplo, a gente viu lá na arte grega os capitéis, as colunas, as bases, os fustes, que é o corpo da coluna. Os romanos pegam isso, transformam isso, como eu falei, em magnitude. Por quê? Quanto maior, maior o poder. Olha só o exemplo que nós temos do Coliseu. O Coliseu é essa construção gigantesca, com uma série de arcos, que aqui vai ter já um nome, esses elementos. Quando vocês encontrarem arcos mostrando aqui muito próximo dos 180 graus, como no transferidor, vocês já podem classificar sem erro nenhum que são arcos plenos. Logo nas próximas aulas, quando a gente falar de arte gótica, você vai ver que esse arco muda. Mas aqui uma identificação para eu falar que é arte romana, que é arte clássica, já é esse arco pleno. Olha só, essa arcaria de arcos plenos, essa série, é uma arcaria todos plenos. O Coliseu era um grande monumento, tem a sua história até os dias de hoje. Lá eram acontecidos os diversos eventos de morte, de duelos, Lembra lá daqueles filmes, vamos falar assim, na Cova dos Leões, o faraó falando vivo ou morto, vocês já viram com certeza. Gente, eu fico aqui rodeada de livros porque além da internet, além dessa facilidade toda que a gente tem aos sites de busca, assim mesmo como no nosso próprio site, os livros vão trazer também essa possibilidade da informação, da história. Olha só que mais, uma coisa outra bem característica dos romanos, bem contrária dos gregos, não era essa preocupação com o belo, com a figura de beleza, mas com a figura da força. Estavam preocupados não se era bonito, se era forte, com a perfeição do corpo, com a anatomia. Eles queriam ser retratados com a força, com o poder. Quer ver também uma lembrança boa? Quem não assistiu pode assistir e verificar isso que eu estou falando. É o filme O Gladiador. Aquele homem, ele não era aquele padrão de beleza grego, não, mas a força que ele tinha, o reflexo, a agilidade, a percepção, a conquista era o que os romanos mais privilegiavam, mais queriam dar conta, mais queriam mostrar. Então, em seus templos, sua arquitetura, em seus murais. Outra característica arquitetônica que a gente já viu, já encontrou na arte egípcia e na grega, é alto e baixo relevo. O alto relevo é quando parece que a imagem sai da parede. E o baixo relevo é quando parece que ela entra na parede. Percebam isso. E essas imagens nos murais, esculturas mesmo em alto e baixo relevo, também retratavam a força do romano. De novo, cada cultura, cada povo vai representando a sua tradição, o seu ideal de vida, a sua cultura.
Bom, né? Olha só, lembrando que para você que acessou, está conhecendo nosso site hoje, todo final de aula você pode continuar aprendendo com mais imagens, com mais textos e com outros sites, com outras dicas de mais informação, mais diversidade cultural e mais arte romana. Eu continuo por aqui para responder, para dialogar com você pelo nosso e-mail, pelo nosso site, a todo momento.